Você está na Rádio Bandeirantes. Os Donos da Bola é um oferecimento de fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Até conectado, comer junto tem sabor de Perdigão. Agora, os Donos da Bola, com o Craque Neto e Ricardo Capriotti. Aí, meu Ricardo Capriotti, se você quer pegar aquele dedinho e colocar aquele dedinho ali, não tem como. Boa segunda-feira, boa semana pra todo mundo, um beijo carinhoso pra todos vocês. Começando uma semana firme e forte, né, com os donos da bola, com o José Luiz da Atena já arrebentando já, com o Agostinho também, de uma maneira muito tranquila, e com o Garrafa, né, que marca 300 entrevistas, e aí fica difícil pra todo mundo, aí não tem chance pra ninguém conversar. Mas eu deixo você falar, ô meu querido Capriotti, até porque quem manda é você, garotinho. Fala, Netão, boa tarde a Tudo você, bom? boa tarde aos nossos ouvintes. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, perfeito. Fim de semana aí que se aproxima com volta de campeonato espanhol, a gente vai ter Copa da Itália. Aos pouquinhos a bola está voltando, está retornando. Aqui no Brasil ainda não é? Mas já tem gente aí de olho nesse retorno, a gente vai falar sobre isso hoje. Rio de Janeiro já está se preparando para voltar com o futebol. Vai ser assunto dos Donos da Bola de hoje, que abre, ó. Neto, manda no ângulo. Olha, a gente pra mandar no ângulo, a gente tem que ter um pouco... A gente tá assistindo muitas reprises, torceu aqui na Band, né? E eu assisti o jogo de ontem, né, com o Gustavo, que é um menino que hoje às 5h30 da manhã ele foi fazer o tratamento de leucemia, e ele fica são 25 dias que ele fica. Na primeira que ele ficou 20 dias, graças a Deus. E a gente torce para que ele possa ficar 18 dias, 17 dias, é o que o Gilmar, que é a Luana, que é a mamãe dele, e o Gustavo, que é corintiano, fui na casa dele ontem, com máscara, com tudo bonitinho, a gente ficou assistindo o jogo. Dificilmente eu assisto jogos, reprises, porque eu não sou um cara não gosto muito de ver, assim, de lembrar do passado. E nem do que vai acontecer no futuro. Eu vivo hoje. Amanhã eu vou saber, só amanhã. Hoje eu vou fazer o melhor que eu puder, como pessoa. E é assim que tá. Até porque também já me engajei no esporte pela democracia. Bom deixar bem claro para vocês que eu me engajei muito forte, que é o esporte pela democracia. Com o Casagrande, com o Trajano, com muita gente importante, com o Washington Oliveto, com muita gente importante. É para que a gente possa colocar o esporte na frente de muitas outras coisas importantes que a gente precisa fazer. E o esporte é esporte, né? O fôlego, o vôlei, o basquete, tudo. O esporte, tanto é que Mandela mudou a África do Sul com o rugby. E muita gente não entendia o que ele queria fazer. E ele conseguiu fazer isso. E o esporte está na frente de tudo. E o esporte foi tão maravilhoso ontem, esse jogo, que o Gustavo, indo para fazer com 8 anos, hein? Ele dá uma lição de vida nos pais, para mim, para todo mundo. Que ele estava tão alegre com o jogo do Corinthians de 98, né? Feliz da vida, sabendo que hoje ele acordou 5h30 e que vai ficar... fazendo químio para que ele possa sobreviver, né? E eu vi o jogo ontem e eu vi o quanto de jogadores bons que nós tínhamos e a gente reclamava. Eu reclamava. Bom, eu vi o França jogar ontem, cara. É brincadeira, o centroavante. Bom, você tá de brincadeira. Você vê o Dida num gol, Rogério Ceni no outro. Bom, você vê Rincon, Vampeta, Ricardinho. Do outro, no meio-campo do São Paulo, Fabiano, que um monte de gente achava que ele não jogava nada, que é o genro do Justo, jogava muita bola. Pô, você vê o Marcelinho Paraíba, você vê o time do São Paulo, pelo amor de Deus. E o jogo foi 3-2, e o Dida pegando 2 pênaltis do grande Raí. E eu fiz esse jogo junto com o Roberto Rivelino e Luciano do Vale. Então eu queria dizer pra vocês que todos nós, por exemplo, podemos meter uma bola no ângulo, fazendo bem pro próximo. Duas coisas aqui, Neto. Primeiro que eu quero te dar os parabéns. Eu vi ontem ainda nas suas redes sociais você ao lado lá do Gustavo. É o nome do meu filho. Do pai dele, não é? Gilmar, né? O Gustavo, Gilmar. Muito legal. Parabéns pela atitude. Acho que em tempos como esse que a gente está vivendo, não é? Praticar solidariedade é algo espetacular. Não é? E você teve a possibilidade de fazer isso, é realmente muito legal, muito bacana mesmo, parabéns. Eu fiquei da 1h, Capriotti, até as 5h30 na casa dele. Vou falar uma coisa pra você, esse menino em nenhum momento ele deixou de rir.
Que bom, né? Isso é sensacional. E a outra coisa é aquilo que eu venho dizendo há bastante tempo. O nosso futebol tá decaindo década após década. Pelo amor de Deus. É só pegar aí, você vai fazendo a comparação aí. Né? Pega década a década, você vai vendo como vai diminuindo o número de jogadores fora de série, de craques no futebol brasileiro. Então é só a gente analisar, comparar. Nós não estamos nessa situação hoje à toa. E vocês lembram que eu não lembrava, porque eu fiz esse jogo, como a Band vai fazer agora Vasco e Palmeiras, que o Romário fez os 3 gols. Eu fiz o jogo também, em 2000. Vasco e Palmeiras, que foi 4-3. O Romário fez 3 gols. Eu não sabia que o Jorginho tinha jogado de volante. Jorginho, que foi um dos maiores laterais direitos desse país. Falei, nossa, o Jorginho tá de volante. E o pau comeu no jogo, né? Você assistiu o jogo todo, um jogo maravilhoso. Só que hoje a gente não vê isso, não. E acho que, eu falei sobre isso também, né? Acho que esse monte de reprise que a gente está vendo aí, várias repetições aqui na tela da Band, acho que para o pessoal do futebol atual é um ótimo caminho para você fazer reavaliações, né? Os técnicos, os jogadores assistirem. Capriotti, boa. O mundo do futebol precisa olhar para o passado também e extrair coisas que ficaram lá atrás e que podem ser recuperadas para os dias de hoje. Então, se esse pessoal hoje aqui no Brasil não tiver preguiça e tiver disposição de olhar para tudo que está acontecendo nessas repetições, eu acho que dá pra gente não copiar o que foi feito lá, mas trazer alguma coisa do que estava lá para hoje e a gente começar a recuperar. Não sei se o Rafa pensa assim, o Vinícius, você da Rádio Bandeirantes e a gente aqui nos Donos da Bola. Você viu o esquema do Oswaldo, que depois do ano 2000 ele foi campeão do mundo contra o próprio Vasco? Sim. Ele colocou, olha só, o Índio, que fazia a cobertura perfeita, não descia. Ele tinha 2 zagueiros fixos, certo? E que os 2 zagueiros, se você perguntar para um corintiano, eles nem sabem que jogaram, que é o Márcio... Olha, o Nenê, que fez o gol, e o Márcio Costa, acho que é. Né? Aí o lateral esquerdo era o Kleber, monstro. Só que o que o Marcelinho fez jogando pelo lado direito é que os caras fazem hoje, que é o extrema. E o Ricardinho do lado esquerdo. E ele coloca 2 volantes. O Rincon jogou com uma perna só, jogou com a perna esquerda, que ele machucou uma hora que ele chegou o pau no Raí. Chegar o pau, que eu quero dizer, fazia falta, tá, gente? Porque as pessoas começam a pegar no meu pé. Chegar o pau é uma maneira da gente falar. Chegar junto. Chegar ali junto, vai, melhor. Fazia falta, não deixar o Raí, porque o Raí tava jogando muito pelos flancos. Aí você pega e você fala, meu Deus, como é que esses caras... Tanto é que no São Paulo entrou o Souza. No segundo tempo, velho. E se entrou um Jax, que eu não sei de onde é. Jax. Entrou o Jax. Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde, baita jogo! Só pra trazer um detalhe, até eu tava acompanhando ontem esse jogo junto com o Capelanes aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. E a gente tava impressionado, porque você não tinha bola no campo de defesa. Isso! Roubava e ia pro ataque. Era ataque o tempo inteiro, de um lado e de outro. E não tinha ligação direta. Isso em 98. E aí você foi perfeito na sua colocação. Vai passando as décadas e a gente vai diminuindo os talentos. E aí que eu fico muito triste com isso. Giro da Bola. Vamos girar a equipe Bandeirantes de Esportes, levando para você o giro de manchetes, atualizando a informação do seu time, do seu clube. E nós começamos... Corinthians. O João Paulo Capelanes está conosco. Áudio e imagem. Áudio e a imagem do João Paulo Capelanes para quem está conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Fala, Capelanes, boa tarde. Boa tarde, Capriotti. Um abraço para você, para o craque Neto, em especial para o ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Bom, é o seguinte, todo mundo sabe que a situação financeira do Corinthians é bastante complicada, por isso esqueçam grandes contratações. Mas o Timão tá sim de olho no mercado, principalmente nos jogadores em fim de contrato. Por exemplo, o Alex Teixeira. Vou focar meu boletim em cima do Alex Teixeira, porque esse jogador que há 2 anos ficou isso aqui de assinar com o Timão, na verdade já tinha tudo acertado, mas os chineses não cumpriram com o combinado e não mandaram o documento necessário para que a transferência fosse concretizada. O que eu tenho de informação é o seguinte, o Alex Teixeira vê com bons olhos a possibilidade de vestir a camisa corintiana em 2021 e o próprio Jô, a gente já cansou de falar aqui que a chegada é iminente, é amigo do Alex Teixeira e, entre aspas, ajudaria nesse plano para que o Corinthians ficasse mais forte para a próxima temporada. E por falar em próxima temporada, ou a essa temporada atual, quarta-feira agora, haverá uma nova reunião na Federação Paulista de Futebol e possivelmente
datas sejam confirmadas e divulgadas para que finalmente aconteça o retorno do futebol brasileiro. Capriotti, Neto e ouvinte da Rádio Bandeirantes. Valeu, Capelanes. A verdade, o Corinthians está sem dinheiro. Eu falei com o Duílio agora. Eu liguei pro Duílio para perguntar sobre esses jogadores da China, né, que estão aí. A verdade, o Corinthians não tem dinheiro para isso. Mas o radar do Corinthians é o Alex Teixeira, para fazer o segundo homem de ataque com o Jô. E essa informação é nossa aqui dos donos da bola com a Rádio Bandeirantes, pra gente arrebentar a boca do balão. O João Paulo vai pra cima aí, até porque ano passado já tinha o interesse do Alex Teixeira com o Corinthians, aí ele foi pra China. De todos esses 7 jogadores, se eu não estiver errado, são 7, mas depois o Vinícius me ajuda aí, o Rafa também, dos jogadores que jogam na China, o Alex Teixeira é o que tem 100% de chances, aí depende muito da grana, do que vai acontecer, de jogar no Corinthians para fazer o segundo atacante com o Jô. Muito bem, João Paulo Capelanes volta ao longo da nossa programação com mais informações do Corinthians. Agora, do Corinthians para Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras. O Vinícius Bueno está aqui no estúdio da Bandeirantes. Estamos aqui guardando todas as medidas, as precauções, não é, Vini? Mas acompanhando de pertinho o dia a dia do Verdão. E aí, como é que tá o Palmeiras hoje, hein? Boa tarde. Tudo bem, Capri? Boa tarde para você, pro Craque Neto e para todos os nossos ouvintes. Quero trazer 2 informações. A primeira relacionada ao zagueiro Luan e a outra relacionada a o Alex Cabeção. Nas últimas horas, chegou uma informação das Minas Gerais de que o Atlético estaria interessado na contratação por empréstimo do zagueiro Luan. Hoje pela manhã, a Rádio Bandeirantes conversou com todos os envolvidos nesta possível negociação. O empresário do Luan, o Roger Ferreira, diz que não vai se manifestar publicamente em relação a assuntos do mercado da bola. O Alexandre Matos, num contato comigo, disse que não há essa possibilidade, não há nenhum interesse do Atlético Mineiro e que isso é uma invenção da mídia. Segundo o Matos, o Galo tem outras prioridades para resolver e não a contratação do Luan. Só que é sempre importante a gente lembrar que numa negociação como essa, o blefe faz parte. Um dirigente do Palmeiras e um membro... Você joga truco, não joga truco? Você que é mineiro, joga truco, né? Às vezes você tá sem a carta, vai ser truco, né? E pra mim é um blefe porque um dirigente do Palmeiras e um integrante da comissão técnica do Verdão me responderam o seguinte hoje pela manhã. Tem sondagem sim, mas nós não vamos liberar o defensor. Ele interessa ao Luxemburgo, o Luan que tem contrato até 31 de março de 2023. E pra fechar, Alex deve fazer um estágio com o Luxemburgo assim que o futebol paulista retomar as suas atividades. Ele já iria fazer esse estágio com o Luxemburgo em fevereiro, não foi possível por uma série de fatores, então ele vai acompanhar pelo menos uns 10 dias assim que o Palmeiras voltar às atividades, porque ele tem sim esse sonho de ser treinador e vai começar com esse estágio com o Luxemburgo. Eu gosto do Alex demais, eu acho que ele, pra mim, foi um dos... da minha geração, apesar que ele é um pouco mais jovem, ele é mais jovem, acho que eu tenho 53, o Alex deve ter uns 48, se eu não estiver errado. Eu acho que é um dos grandes, um cara que é ídolo do Curitiba, ele é ídolo do Palmeiras, ídolo do Cruzeiro pra caramba, ídolo do Fenerbahçe, mais que todos os 3 que eu citei, e foi o maior injustiçado de todas as Copas do Mundo pelo Filipão. Eu acho que ele tem tudo pra dar certo como treinador. A gente sabe que o Alex não é de falar muito, né? Mas também o conhecimento que ele tem é enorme. E eu sou fãzaço dele, parabéns para ele. Eu acho que não deveria só fazer no Palmeiras, eu acho que tem que fazer com outros também, né? Que seria importante para a carreira dele. Eu torço para os ex-jogadores poderem fazer isso, sim. Parabéns ao Alex. Mas é impressionante, né? Como os boleiros, ou especialmente aí no caso os ex-boleiros, né? Respeitam o Vanderlei Luxemburgo, né? Porque ninguém é melhor que ele. Então, ontem a gente falou com o Edmilson aqui, não, ninguém né? é melhor que ele. O Edmilson falou, o Vanderlei foi um dos melhores que eu trabalhei na minha carreira, né? O Alex quer fazer o estágio com o Vanderlei. Ele continua mesmo, o Vanderlei é impressionante, né? Ele, assim, o que o jogador de futebol, falando eu nunca trabalhei com o Luxemburgo, mas eu tenho um ótimo relacionamento com ele. O Luxemburgo é aquele cara aquele professor de matemática. Eu gosto de dar alguns exemplos assim. Eu nunca fui bom de matemática, mas é aquele professor de matemática que ele faz você entender uma raiz quadrada, ele faz você entender coisas que você acha que no seu cérebro você não vai conseguir e que embaralha tudo, sabe? Aí você não sei, mas o Luxemburgo ele vai te colocando as coisas, ele vai fazendo, e o jogador acredita nisso.
E por isso que o Luxemburgo vai ser, para a maioria dos jogadores da minha década, da minha geração e da geração da minha frente, o maior treinador de todos os tempos. Eu não sei, eu tinha desconfiança, mas eu não tinha certeza que você não tinha trabalhado com o Luxemburgo. Né? Quando ele chegou no Corinthians, você já eu não saí. tava, né? Quando ele chegou em 98 eu saí do Corinthians em 98, mas eu já conheço o Luxemburgo há muitos anos, né? Eu já conversei com ele há muito tempo. E você só pode ter um entendimento do Luxemburgo quando você vê o time dele jogar. Bom, um cara que fez o que fez no Bragantino, o que fez no Vasco, o que fez no Palmeiras, o que fez no Corinthians, o que fez no Santos, o que fez na seleção. Ele fez trabalhos ruins, é lógico. Sabe quando que ele fez trabalhos ruins? Quando ele achou que ele era mais importante que os jogadores. Exatamente. Eu falei numa coluna recente aí que eu escrevi isso, né? Vanderlei e Tele, os dois maiores treinadores que eu vi trabalhando no campo ali, né? Que eu vi no dia a dia. Dois monstros do campo de jogo, né? Dificilmente eu acho que a gente vai ver dois treinadores com a qualidade de campo, de treinamento de campo de Vanderlei Luxemburgo e Tele Santana. O Vanderlei tá aí ainda, a gente tá conseguindo enxergar, não é? Mas entre os jogadores, e o Neto sabe disso, essa geração aí dos anos 90, começo dos anos 2000, você perguntar para quem trabalhou com ele, o melhor que a boleirada vai falar, o melhor que eu trabalhei, Vanderlei Luxemburgo. Melhor que eu trabalhei, Vanderlei Luxemburgo. Ele realmente é um negócio bem sério. O Vanderlei foi um treinador, e ainda, não é claro, é um treinador, mas naquela época lá, o que ele fez foi um negócio realmente muito, muito sério. 12:16, tá na hora, Santos. Hora do Santos, hora do Gustavo Soler, que já está conosco para atualizar as informações do Peixe. Fala, Soler, boa tarde. Tudo bom, Capriotti, Neto, todo mundo ligado aqui no Donos da Bola, boa tarde para todo mundo. E o Santos, que no último sábado anunciou a renovação contratual do zagueiro Lucas Veríssimo até dezembro de 2024, com uma multa rescisória de 70 milhões de euros, ainda tenta vender o próprio jogador, já que o Santos enfrenta muitas dificuldades financeiras e aceita propostas na casa dos 10 milhões de euros. O Peixe sabe que por 70 milhões será impossível vender o jogador, já que 70 milhões foi, por exemplo, o que a própria Juventus pagou pelo De Ligt, capitão da Ajax, titular absoluto da seleção holandesa com apenas 19 anos e já titular absoluto da própria Juventus. Então o Santos sabe que os 70 milhões de euros não vai conseguir. E aí tenta conversar pelo menos na casa dos 10 milhões de euros, algo em torno de 56, 57 milhões de reais na venda do Lucas Veríssimo, e também sonha em vender o Caio Jorge, com uma proposta, uma sondagem, aliás, que ele recebeu do Chelsea de 30 milhões de euros, algo em torno de 150 milhões de reais, para conseguir fechar o ano de 2020 sem dívidas. Então o Santos, nesse momento, tenta vender jogadores e ainda enfrenta dificuldades para a renovação de contrato do Evandro, que se encerra neste mês de junho, do Yuri Alberto, que se encerra no mês de julho, e também do Luan Pérez, que tem o contrato até dezembro, mas o Santos tem uma dívida com o Clube Bruges, que tem os direitos do jogador. Desde que o presidente José Carlos Pérez assumiu a presidência do Santos, 3 jogadores das categorias de base saíram sem que o Santos recebesse um centavo. O zagueiro Gustavo Henrique, o Robson Bambu e também o Léo Cittadini. Capri. Não sei se é só coincidência, né, Neto? Chega uma administração, você perde 3 jogadores sem colocar nada no cofre. Isso não é uma coincidência, né? Até porque as dívidas do Santos não vêm do Pérez, né? As dívidas do Santos vêm de décadas, né? Se a gente, eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir, se a gente colocar tudo que acontece no Santos em termos de dívidas e do que arrecadou de dinheiro, se colocasse uma auditoria no Santos, japonesa, uma da Europa e uma brasileira, vou falar uma coisa pra você, vai sair gente algemado. Pois é. São agora 12 horas e 19 minutos, meio-dia e 19. São Paulo.
Rafael Bellatini, o destaque do São Paulo nessa segundona. Fala, Rafael Bellatini, boa tarde. Boa tarde, Capriotti. Boa tarde, Neto. Boa tarde ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom, mudanças, né, que podemos ter no elenco do São Paulo quando o futebol voltar. Para começar, o técnico Fernando Diniz deverá incorporar muitos jogadores do Sub-20. O clube acredita que quando o futebol voltar, o calendário vai ser bem apertado. Então, supondo até ter 4 jogos numa semana. E por isso vai precisar de um elenco bastante recheado para ter gente suficiente em campo e também no banco de reservas. 4 jogos do mesmo time? Do mesmo time não pode. Estão querendo reduzir para 48 horas entre um jogo e outro. Não pode. Não pode. A FIFA vai ter que dar não aval, pode, né? Não pode. Não pode. Não, 4 aí jogos entra da o semana. sindicato. Aí você entra o sindicato. A gente não. Isso é um absurdo. O esporte não tem que. Os jogadores não têm que lidar com esse tipo de coisa. Você tem que fazer a coisa correta. Não pode ter 4 jogos. Isso aí o jogador já está sem treinar. O jogador já está sem. Isso não pode. Não tem cabimento o jogador jogar 4. Isso é um absurdo. Eu não sei se talvez, né? O que eles podem fazer um acordo é usar, por exemplo, o time Sub-20, Sub-23. Mas você vai. Então, mas tudo bem, você vai usar. E aí você fala assim, bom, vai misturando, o cara que jogou hoje não pode jogar. Eu sei, mas você vai usar o Sub-23, aí você perde o jogo, você perde a chance, você perde. Então, não pode. Alguma coisa. Então, eu não sei o que. Como eles estão pensando. A gente não nisso, sabe. Né? Mas não pode. Não pode, não pode. Desculpa. A cada 48 menos de 72 horas. E você voltando a jogar futebol. Como é que faz para um lateral direito que corre com um pouco? Como é que você vai ter fôlego para isso? Apesar de você ter o fôlego, que eu já vi a sua coluna também, o fôlego, como é que não tem condições? Você não consegue. A gente tem o Ulisses Costa, tem o nosso querido Canhão. Como é que ele vai fazer 4 jogos direto? Como é que a gente trabalha 4 jogos? Você não tem voz, não existe isso. É como um jogador, não pode fazer isso. Até muitos dirigentes, a gente está procurando muita palavra de dirigente, muita gente está fugindo um pouco dessa conversa neste momento, porque estão esperando definir de fato o protocolo. No Rio de Janeiro deve acontecer até a quarta-feira. Aqui em São Paulo tem uma reunião marcada para amanhã, mais um encontro para discutir como é que vai ser essa volta de treinos, como é que fica o calendário. Então, essa situação. O São Paulo está trabalhando com o pior dos cenários. Estão discutindo com os sindicatos para tentar reduzir esse espaço para 48 horas entre um jogo e outro. E aí, é lógico, o São Paulo vai precisar de um elenco muito forte. O São Paulo só não. Todos os times vão precisar de elencos muito recheados. É lógico, como a gente falou no futebol europeu, né? Você joga privilégio, então, domingo, terça, quinta e sábado ou domingo. Isso. Então. E aí, é lógico, para os clubes do interior a situação fica bem mais complicada se isso acontecer, né? Se esse for o cenário. A gente entrevistou nos Donos da Bola o presidente do Mirassol, ele tá botando já os juniores para disputar. Agora aí, que tá passando, o Santo André, que dispensou todos os jogadores, como é que eles vão fazer isso? A situação fica bem complicada. Em outros nomes que o São Paulo está discutindo é a questão do zagueiro, por exemplo, o zagueiro Rodrigo, que estava emprestado ao Portimonense de Portugal, deve voltar no mês que vem. O empréstimo desde o ano passado se encerra agora. O Portimonense não deu nenhuma sinalização de que vai ficar com o jogador e ainda não se sabe se ele vai ser aproveitado pelo Fernando Diniz. E outra situação que o São Paulo conversa nos bastidores é do atacante João Rojas. Ele que chegou há muito tempo, teve muita série de lesões, ele não joga desde outubro de 2018, ainda não tem previsão de quando poderá voltar a jogar pelo São Paulo, né? Pelas questões físicas, está liberado para treinar, mas tem que readquirir o condicionamento físico, mas o São Paulo quer segurá-lo. O contrato dele vai até dia 4 de julho, mas o São Paulo quer estender esse contrato pelo menos até o final do ano, porque entende que é um jogador que tem potencial, mas infelizmente não teve as chances por conta de lesões. E aí, né? Eu acho assim, acho que quando um jogador joga muito pouco, quando ele não tem isso aí, não cabe. No futebol, se você tiver dó, meu irmão, você está fadado a não vencer nada. Eu acho que você tem que ter coerência. Desculpa, filho, não deu. Você vai renovar um contrato de um jogador que não. Então, para que eu tenho cutia? Para que eu mostro o Cutia como, nossa, meu Deus do céu? Todas as vezes que você conversar com o presidente do São Paulo, com o torcedor de São Paulo, se for conversar com o médico do São Paulo, se for conversar com o coordenador de São Paulo, mas nós temos Cutia. Mas peraí, mas você não tem um zagueiro no Sub-17, Sub-18, peraí. Então, para que você tem Cutia, velho? Pra quê? Pra que você teve que contratar Diego, Nenê, Juan Fran? Por que você vai contratar Juan Fran? Pô, se você não consegue fazer um lateral direito, o São Paulo em Cotia, que é um dos maiores centramentos do mundo, então me desculpa, aí tem muito gato em cima do telhado.
Inclusive a situação do Ranfran, o contrato dele vai até o final do ano, ele já pode, daqui a um mês, assinar um contrato com qualquer outro clube, né? A questão de liberação junto à FIFA, mas se discute na Espanha que ele pode voltar para o Atlético de Madrid para ser dirigente. Ele que vai completar 36 anos no ano que vem. O São Paulo contrata o jogador para ficar no lugar. Você viu a entrevista que o Lugano deu, que nós reproduzimos aqui, não foi, Capriotti? Sim. Você contratou um jogador para que a imprensa não metesse o pau, para que não tivesse nenhum tipo de pressão em cima do treinador. Aí o Atlético de Madrid vai, o cara fica um ano aqui, não joga nada e volta para ser dirigente do Atlético de Madrid. Bom, então por que você trouxe o cara, velho? Gastar esse dinheiro todo com o Juan Fran que tá ganhando em dólares. É o fim. 12:25, donos da bola. Já em instantes nós vamos para todo o Brasil, hein? Os donos da bola para todo o território nacional. Vamos trazer as nossas praças. A Rede Bandeirantes de Rádio vai informar e levar muita opinião para você que está com a gente. Se você já está conosco aí no aplicativo Band Rádios, ótimo! E em FM 90.9, AM 840 e também no nosso site radiobandeirantes.com.br. Os donos da bola da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Perdigão, até conectado. Comer junto tem sabor de Perdigão. Olha, você sabe que a coisa que eu e a Perdigão mais gostamos é de comer junto, né? Não tem coisa melhor que aquele mesão e aquela resenha com os amigos, com a família. Mas não tá dando pra fazer isso agora. Então o negócio é comer junto de um jeito diferente, prepara a mesa com os produtos Perdigão e faz aquela chamada de vídeo pra quem você está com saudade. E logo a gente volta a se juntar, volta a juntar todo mundo de novo, do jeito que a gente mais gosta. Não vai faltar assunto nem comida gostosa, porque comer junto, conectado, tem sabor de Perdigão. O cartão Bradesco, que sempre esteve em todo lugar, continua em todo lugar. Tá na casa do Rafa, quando ele faz compras online e paga com segurança usando o cartão virtual. Tá no escritório da Cíntia, quando ela usa o app Bradesco Cartões para gerenciar suas compras. E tá na cozinha do Vitor, quando ele precisa comprar e pagar pelo celular. Cartão Bradesco, tá em todo lugar e com você onde estiver. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Olha, você sabe que a coisa que eu e a Perdigão mais gostamos é de comer junto, né? Não tem coisa melhor que aquele mesão e aquela resenha com os amigos, com a família. Mas não tá dando pra fazer isso agora. Então o negócio é comer junto de um jeito diferente, prepara a mesa com os produtos Perdigão e faz aquela chamada de vídeo pra quem você está com saudade. E logo a gente volta a se juntar, volta a juntar todo mundo de novo, do jeito que a gente mais gosta. Não vai faltar assunto nem comida gostosa, porque comer junto, conectado, tem sabor de Perdigão. Riscou, ralou, amassou seu carro? Disque Reparo. Se você precisar sair de casa, evite riscos. Dicas Disque Reparo. Use sempre máscara. Respeite a distância de 1,5 m ao transitar. Na falta do álcool gel, leve sabão líquido com você. Lave sempre as mãos e narinas. Não dê as mãos. Cumprimente sem abraços. Hoje, sinal de respeito. Com esses cuidados venceremos. Evite riscos em seu carro e em sua vida. Disque Reparo. E nós vamos até você. Cliente Porto Seguro Alto tem benefícios. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Perdigão, até conectado. Comer junto tem sabor de Perdigão.
Quintinal vai marcar 12:30, hora oficial do Brasil. Isso quer dizer que nós precisamos trazer as nossas praças, vamos trazer a rede Bandeirantes de Rádio, todas as nossas emissoras espalhadas por todo o Brasil, que vão acompanhar a edição nacional dos Donos da Bola. E claro, aí a gente vai seguir falando aqui do futebol, vamos trazer aqui informações importantes ainda, principalmente de olho nessa retomada do futebol brasileiro. Estamos de olho na recuperação do futebol nacional. Temos que ter aí o futebol brasileiro forte, mas claro, na hora certa. E a gente vai entender qual é essa hora, qual é esse momento, na sequência aqui no Bloco Nacional dos Donos da Bola. O Quintinal marca 12:30. Os Donos da Bola Brasil. No ar, Neto e Ricardo Capriotti. Primeiro abração pro Brasil inteiro, um abração pro Carlinhos, que dê a camisa do Corinthians pro sobrinho dele, que é santista, tá ouvindo a gente e assistindo a gente, por que não, né? E ao Maurício também. Um abraço pra você, Carlinhos, pra esposa e pra todo mundo. É o seguinte, falando do Brasil inteiro, essa visão do Atlético Mineiro mostra a incompetência de todos os clubes do futebol brasileiro. Você deve para todo mundo, você está numa situação tão complicada financeiramente, você contrata o coordenador mais caro do futebol brasileiro, você contrata um dos treinadores mais valorizados do futebol brasileiro, que é o Jorge Sampaoli, você quer contratar tantos jogadores, mas tantos jogadores, que depois você não sabe o que vai vir em relação ao futuro. Né? E o Atlético Mineiro é a grande visão dos clubes de hoje a não fazer o que o Atlético está fazendo, a ser comedido em relação a isso. Ter um entendimento assim, eu vou disputar o campeonato para não cair, mas daqui 2 anos, 3 anos, 2 anos com o Jorge Sampaoli, eu fortaleço a minha visão de base, eu fortaleço os jogadores, aí depois eu penso em contratar os cobra. Não, eles estão fazendo da mesmo jeito, contratando todo mundo, daqui a pouco não ganha, aí vai ter que pagar todo mundo, aí a dívida triplica, e aí não tem como sobreviver. Aí deixa pro próximo, né? O próximo que se vire aí. O próximo, né? O próximo. Bom, ô Neto, a gente vai tentar entender um pouquinho agora essa questão da volta do futebol. Né? Tá todo mundo tentando entender como é que vai voltar a bola a rolar, quando, de que maneira, com que protocolo. No Rio de Janeiro, estão dizendo que no mês que vem já pode ter público, inclusive nos estádios. 1/3, a gente tem falado sobre isso aqui, a semana passada nós falamos, A gente né? é contra, né? O protocolo lá, 1/3 do estádio poderá ser ocupado pelos torcedores. Mas será que está na hora mesmo? Será que é seguro? O Rio de Janeiro ainda está vendo o número de casos por Covid-19 subir, assim como muitos cantos do Brasil. Aqui em São Paulo também, né? Aqui nós não atingimos o topo, o ápice. Então, para a gente tentar entender um pouquinho isso lá no Rio de Janeiro e, consequentemente, em outros lugares do Brasil, nós vamos conversar agora com a doutora Tânia Vergara. Ela é presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro. Como vai, doutora Tânia? Boa tarde. Boa tarde. Ô, doutora Tânia, como é que a senhora recebe essa informação de que os clubes podem voltar a treinar aí e o futebol, o Campeonato Carioca, voltar provavelmente aí já nas próximas semanas até o final desse mês de junho? Com muita apreensão. Recebo com muita apreensão, porque não acho, nós estamos já no dia 8, né, de junho. Nós tivemos nas últimas semanas, né, as últimas 2 semanas, realmente a gente percebeu uma redução do número de pessoas que procuraram as emergências e também uma redução do número de leitos ocupados em enfermarias e CTI na cidade do Rio de Janeiro, mas não no estado, né? Tem várias cidades que não estão assim. Porém, nós estávamos fazendo isolamento. Então, abrir o isolamento tem que ser gradativo. Não pode ser... Nós já estamos muito apreensivos essa semana, porque a semana passada eles abriram apenas uma pequena parte. Então, a gente esperava que isso fosse mantido por 15 dias, quer dizer, até a próxima segunda. Aí, essa semana, já autorizaram os camelôs a trabalharem.
Então, aqui no Rio, alguém for ali na Uruguaiana, você vai ver a quantidade de pessoas, o acúmulo de pessoas ali, realmente um risco altíssimo que isso esteja funcionando. E eu imagino que o resultado não será muito bom. Abrir os estádios com aquela quantidade de pessoas para assistir futebol e em menos de um mês, eu acho muito temeroso. Essa avaliação tem que ser semanal. Dificilmente um mês, para mim, você abre o futebol para o jogo, você tem que estar tudo normal. Né? A gente tem que estar podendo, com a cidade toda funcionando normal. Alguém acha que daqui em um mês a gente vai ter essa resposta? Acho difícil, né? É isso. Doutor El Neto está falando, muito obrigado do tempo teu, né? Você como presidente da sociedade. E é isso que eu sou só um comentarista, mas sou pai, né? Fui ex-jogador de futebol. Eu acho que o futebol mas é muito pouco importante numa situação como essa. Eu sei que o lado político às vezes vale muito nesse país, mas uma vida só não vale a volta do futebol. Mas o lado político entra nisso de uma maneira muito feia, e o que a senhora... Concordo totalmente com você. Né, o que a senhora disse é o seguinte, peraí, então vamos lá, a gente tem que ter o bom senso nas coisas, né? Então, peraí, um mês não, vamos esperar 2, vamos esperar 3, porque você perdeu o futebol num ano todo mundo vai perder. Mas o que a gente não pode perder é vidas por causa de um jogo de futebol, porque a senhora já disse isso. Pô, como é que uma semana eu jogo na quarta e no domingo? O que eu faço na outra semana se eu tiver um número maior de óbitos? Porque as pessoas muitas vezes, não sei se a senhora pensa assim como eu, que aí é uma... Assim, as pessoas colocam só números, né? Morreu 1000. Mas proporcional... Não. Uma pessoa só não vale a volta do futebol e do esporte, na minha visão. Claro. Doutora Tânia, a sociedade de... Você tem mais amor à vida, né? A sua e a do próximo. Isso. A Sociedade de Infectologia do Rio de Janeiro foi consultada pela Federação do Rio para saber? A Sociedade Brasileira de Infectologia, né? Que é a nossa sociedade, já se pronunciou inúmeras vezes. Também nós, a Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, já nos pronuncio todo dia, praticamente, né, na nossa posição, que é essa, que a gente tem que ter muita parcimônia nessa volta. E, assim, a primeira semana a gente não foi contra. Agora, daí em diante, eu acho que está meio rápido demais. Voltar aos treinos, só ficar treinando lá no centro de treinamento, voltar a treinar e esperar... Isso já veio me aparecer na outra semana. Um esporte coletivo, né? Sim. As pessoas, quando correm, eliminam muito mais secreções. Sim. Não vão conseguir correr de máscara, porque como é que vai conseguir um esporte daquele fazer de máscara? Não vai conseguir, então eu não estou entendendo como é que esses jogadores vão conseguir treinar? Vão colocar todo mundo em risco? Sim. Não sei. Porque ninguém sabe, não dá para você treinar de máscara. Até porque nós vimos, né, doutora Tânia? A gente viu os treinamentos de todos os jogadores, eles não estavam treinando de máscara. Eu acho um pouco difícil, né? Um esporte que precisa de arranque, que precisa muito, né? Que precisa que respire rápido. O consumo de oxigênio é grande, não é? A máscara acaba interferindo ali. Essa é a minha visão. Aí no Rio os números continuam subindo, não é, doutora Tânia? Os números de Covid-19, número de mortes também, não é? Eu não... De repente o seu som ficou um pouco baixo para mim. Não, eu perguntei se no Rio de Janeiro, quer dizer, a situação, o enfrentamento à Covid-19 ainda continua num estágio bem crítico. Os números continuam subindo ainda, não é? Claro. O fato da gente ter observado uma pequena melhora não quer dizer que deixa de ser uma situação grave, né? Claro, sem dúvida. Tem que ver o seguinte, o futebol não vai ser só da cidade do Rio, vai trazer gente do estado do Rio todo. Esse deslocamento... De altíssima prevalência.
Esse deslocamento de pessoas é ruim também, não é? Sai alguém do Rio para ir para o interior ou vice-versa, isso é ruim, não é? Você sabe como fica todos os meios de transporte em dia de futebol aqui no Rio? Também eu quero saber como é que vai ter futebol com os pessoal de campanha ali do lado. Eu ainda não consegui entender. Eu também não consigo entender, até nessa visão da senhora colocando para nós, até porque eu entrevistei outro dia o Amoroso, que estava na Itália, em Udine, eles eram proibidos de andar 1 quilômetro. Eles não, por exemplo, aqui em São Paulo, o que tinham que ter feito? Aí a gente depois... Então você que mora em São Paulo, você não pode ir para Mauá. De Mauá não pode vir para cá, de São Caetano não pode vir para cá. Você não pode levar. Você não é? futebol, vai vir todo mundo de todos os lugares. Exatamente. Aí o que a Itália fez? Não, você não pode sair 1 quilômetro. De 1 quilômetro você tem que voltar embora para casa. E eles fizeram isso há 2 meses atrás. Então, a gente passa para frente e 10 para trás. Isso. Os 10 para trás enterra várias pessoas. Exatamente. Tanto é que Botafogo e Fluminense não querem voltar. Então, certo. Os dois não querem. Quem quer é o Vasco e o Flamengo. Botafogo e Fluminense, eles são contrários a esse retorno. Muito bem, eu quero aqui agradecer demais a presença da doutora Tânia, que é presidente da Sociedade de Infectologia do Rio de Janeiro, trazendo aqui a visão médica, não é, da ciência para essa eventual volta do futebol no Rio, que a FERJ está pressionando para que volte rapidamente aí o futebol e os treinos primeiro e depois a bola rolando até o final desse mês. E com 30% do estádio, né? Mês então, que vem, se você for no Maracanã, então 60 mil pessoas, tem que levar 20 mil pessoas no estádio. É absurdo. É brincadeira. Doutora Tânia, muito obrigado, viu? Um bom trabalho a senhora aí. Muito obrigado por nos atender aqui. Por nada. Obrigado, boa tarde. Ô Neto, deixa eu só mandar uma saudação ao Marcelo Gigliotti, filho do grande Fiore Gigliotti. Tá louco. Hoje, 14 anos sem o Fiore Gigliotti, né? O Fiore que foi uma lenda da narração esportiva no Brasil, o Fiore que foi uma lenda aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje, 14 anos sem o Fiore, e uma saudação à família, não é? Ao Marcelinho, ao Marcos, a toda a família Gigliotti. A única pessoa que eu fiz propaganda política do esporte foi pro Fiore Gigliotti. Vesti a camisa dele e quando fazia aqui, na última vez que eu trabalhei na Rádio Bandeirantes, eu sempre começava com os gols do Fiore Gigliotti. E ficava emocionado quando fazia os gols e depois ia dar entrevista na Rádio Bandeirantes. Ele, o garotinho de Santo Antônio de Posse, que ele pegou, eu li o livro dele, que é uma coisa incrivelmente maravilhosa, e perder o Fiore foi como o Luciano, como todos os mitos, né? A verdade, eu acho que a lenda, ela vai para um outro patamar aí, uma outra energia, mas ela sempre sobrevive, né? Para todos nós. Eu tive a honra de trabalhar com o Fiore aqui na Rádio Bandeirantes quando eu cheguei, em 1993. Tive a honra, né? E tremia, barbaridade, porque você imagina, não é? Eu cresci ouvindo Fiore Gigliotti, não é? Quem não ouvia Fiore? Quem não ouvia, não é? E trabalhar com o Fiore aqui foi a realização de um sonho e uma responsabilidade enorme também, porque era simplesmente Fiore Gigliotti. Em 1 minuto, o Neto, nós vamos falar aqui, Neto, em 1 minuto, sobre jogadores de futebol, a valorização dos jogadores de futebol das principais ligas europeias. Será que o Neymar está bem valorizado lá na Europa? A gente vai falar disso em 1 minuto. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional. E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Se liga na Dica Sil. Quando o chuveiro desarma durante o banho, culpamos a resistência, o disjuntor. Mas você sabe se seus condutores elétricos são adequados? Chuveiros de potências diferentes exigem fios e cabos diferentes. A dica Sil é, ao trocar um chuveiro, verifique a especificação do novo. Troque também os seus cabos se necessário e evite a dor de cabeça. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
Meio-dia e 44. Meio-dia e 45 vai marcar o quinto sinal. Neto, Oi. O Observatório de Futebol, o CES, especialista em rankings e aspectos financeiros do esporte, divulgou hoje a nova edição de um estudo que aponta os 100 jogadores mais valiosos das 5 grandes ligas europeias. Você acha que o Neymar aparece em que lugar, hein? São 100 jogadores? Os 100 mais valiosos, Acho que ele tá entre os 20. Entre os 20? Ih, rapaz, você errou, hein? Ele tá mais pra cima? Tá mais pra baixo. É mesmo? O Neymar... Você vê que eu não fui tanto... Eu quis... Ele tá abaixo dos 20? Tá em 37º lugar. 37º tá o Neymar entre os 100 jogadores mais valiosos das 5 ligas europeias. Mbappé é o líder. Mbappé é o líder. É o jogador mais valioso. O atacante do Paris Saint-Germain, depois... Você vê que só, eu não sei se... Essa é uma opinião minha como comentarista que assiste os jogos do Paris Saint-Germain por causa do Neymar. O Neymar é muito mais eficiente que o Mbappé no Paris Saint-Germain. Eu não sei qual que é a ligação da idade, você tem idade, tem um monte de coisa aí, né? Mas o Neymar joga mais que o Mbappé hoje. Eu não sei quais são os critérios aqui que eles usam para fazer esse ranking aqui, mas 37º pro Neymar é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Ele tinha que estar mais acima. Não, tudo bem. Entre os 10. Acho que sim. Entre os 10. Entre os 10 ele tinha que estar. Entre os 10. Sim, Dos brasileiros, então se ele tá 37º, ele é o primeiro brasileiro. Firmino é o primeiro brasileiro. Desculpa, aí não dá. O Firmino é o primeiro brasileiro da relação. Que lugar que é aqui o Firmino? É nono, Rafa? Firmino, conta aí, vou contar aqui agora. 2, 4, 6, 8... 11º lugar o Firmino. Na frente do Neymar. Na frente do Neymar. Então, eu não sei qual... E tem mais gente na frente do Neymar, não é só o Firmino, não. Mas se você for vender o Neymar e se você for vender o Firmino hoje, você vende o Neymar, mas você não vende o Firmino. Quem tem mais... desculpa, assim, eu não quero ser contra o pessoal que fez isso aí, mas quanto vale o Neymar, quanto vale o Firmino? Desculpa. À frente do Neymar ainda tem o Gabriel Jesus em 13º. Para. O Richarlison em 26º. O Marquinhos em 32º. Não vale isso aí. O Ederson em 33º. O Alisson em 34º e depois vem o Neymar. Não, a mesma coisa você falar que eu sei falar inglês, pô. Eu não sei, de verdade eu não sei qual é o critério que eles usaram. Você pode colocar todos os jogadores que você falou aí dos brasileiros. Eles todos não valem metade do Neymar. E olha que eu não sou muito fã do Neymar não, hein. O Mbappé é o líder, depois o Sterling, o atacante do Manchester City, o Sancho do Borussia Dortmund no 3º lugar aqui. O Alexander Arnold é o 4º. O Rashford em 5º, o Salah em 6º, Mané em 7º, Griezmann em 8º, o Davies em 9º. Do Barcelona que não tá jogando nada, pô. E o Harry Kane em 10º. E aí vem depois o Firmino na 11ª posição. Esse é o ranking aí desse grupo. O que o Neymar jogou ano passado, o que o Neymar tem de títulos, eu não sei se esses caras todos têm. Desculpa. Eu acho que o Neymar, ele faz a carreira dele e isso aí, tá vendo? Ele faz com que a carreira dele não seja bem colocada do futebol. Talvez lá se coloque isso, preço, aquela coisa. Mas se colocar a metade desses caras aí não vale o que o Neymar joga e não vale o que do preço dele. Muito bom! Neto, tá na hora de abraço a dirigir todos. aqui para os estúdios da Band, já na Beijo, tela da Capri. Band para todo o Brasil, os donos da bola. Até amanhã, Neto! Amanhã o Neto estará com a gente aqui mais uma vez, como sempre, os donos da bola pela rádio Bandeirantes para todo o Brasil, 12h48. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola. Na rádio Bandeirantes. Oferecimento Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. E Perdigão, até conectado, comer junto tem sabor de Perdigão. Olha, você sabe que a coisa que eu e a Perdigão mais gostamos é de comer junto, né? Não tem coisa melhor que aquele mesão e aquela resenha com os amigos, com a família. Mas não tá dando pra fazer isso agora. Então o negócio é comer junto de um jeito diferente, prepara a mesa com os produtos Perdigão e faz aquela chamada de vídeo pra quem você está com saudade. E logo logo a gente volta a se juntar, volta a juntar todo mundo de novo, do jeito que a gente mais gosta. Não vai faltar assunto nem comida gostosa, porque comer junto, conectado, tem sabor de Perdigão. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
mais do que meio de transporte, é também um objeto de desejo. E agora você tem onde comprar um carro premium seminovo, de origem comprovada, selecionado e revisado. Stuttgart Pre-One, a multimarca que nasce com 20 anos de tradição. Stuttgart Pre-One, sua referência também em seminovos premium. No trânsito, dê sentido à vida. Se liga na Dica Sil. Na hora da obra, queremos economizar, mas fique atento, o barato sai caro. A Sil tem certificação nacional e internacional, sendo sinônimo de qualidade entre os especialistas. Fios e cabos fora de norma podem custar menos, mas geram desperdício de energia que será cobrado na sua conta de luz. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você ouve os donos da bola. Faltam 10 minutos para 1h da tarde, os donos da bola para todo o Brasil. Você que está conosco na rede Bandeirantes de Rádio, é muito bom ter a sua audiência através da rede Bandeirantes de Rádio em todo o território nacional. E para quem está fora do Brasil, pode nos acompanhar também pelo aplicativo Band Rádios. A gente vai trazer informações de todo o Brasil. Começando pelo Rio de Janeiro, o destaque da Daniela Dias. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Capriotti, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. O governo do Rio autorizou a volta do futebol no estado no último sábado. Isso porque um decreto assinado pelo governador Wilson Witzel foi publicado no fim da noite, na verdade, de sexta-feira, em Diário Oficial, liberando a reabertura gradual da economia, incluindo também a prática de esportes em alto rendimento. Com isso, no sábado, ainda durante a tarde, teve aquela reunião da FERJ com os clubes cariocas e um protocolo com diversos pontos para manter a segurança de todos os envolvidos em função da pandemia do coronavírus foi aprovado pelos 12 clubes e vai ser encaminhado para as autoridades tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado do Rio, mas ainda não há uma data definitiva para o retorno de fato do Campeonato Carioca. A questão que fica agora é como que os clubes menores vão conseguir arcar com tantas medidas sanitárias assim, já que a gente sabe que clubes como Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo têm condições melhores do que esses clubes menores cariocas que vão ter que se adaptar para poderem retornar aí ao Campeonato Carioca. Bom, nós falamos aqui na abertura do segmento nacional dos donos da bola sobre esse assunto, né? Ouvindo aqui a médica, presidente da Sociedade do Rio de Janeiro de Infectologia, que é contra essa volta do futebol no Rio de Janeiro, ela é contrária a isso. E tem mais essa questão aí que a Daniela levantou, a questão financeira para os times pequenos. É um protocolo cheio de recomendações, recheado de recomendações e que tem um custo, encarece. Os clubes pequenos já estão quebrados nessa pandemia, como é que vão arcar com isso? A federação, por enquanto, não assumiu nada, não é? Não confirmou se vai assumir esse custo ou não para os times menores, os times pequenos do Rio de Janeiro. 12h52. Vamos a Porto Alegre, o destaque chegando com o Marcelo Salzano. Salzano da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Fala, Salzano. Grande abraço, Neto, Ricardo Capriotti, ouvintes da Rádio Bandeirantes em todo o Brasil. No Inter, direção segue aguardando propostas oficiais pelo zagueiro Bruno Fux. Até agora, sondagens do Milan, do Bayer Leverkusen e também do Monaco da França. No Grêmio, presidente Romildo Bolzan Júnior vai propor nos próximos dias para a comissão técnica e grupo de jogadores redução de 25% dos seus respectivos salários. Valeu, Salzano. Marcelo Salzano de Porto Alegre. E agora, fechando esse nosso giro de manchetes pelo Brasil, passagem por Belo Horizonte, o futebol mineiro com Admar Oliveira. Oi, Admara. Boa tarde, Capriotti. Boa tarde, Neto. Boa semana para todo mundo. Olha, o Cruzeiro oficializou a venda do zagueiro Edu, ao Atlético Paranaense. Isso tem muito a ver com a necessidade financeira do Cruzeiro nesse momento, de estar pagando salários, de estar colocando a folha em dia. O Cruzeiro está devendo 2 folhas de salário aos atletas e convive com uma dívida superior a 800 milhões de reais. É muita coisa, né? Bom, no Atlético a gente pode dizer o seguinte: funcionários e jogadores estão com salários também atrasados. Apesar do cenário, o Atlético continua no mercado da bola, né? 3 jogadores foram contratados, segundo a diretoria,
com o auxílio de patrocinadores. É o caso do Léo Senna, que tem 24 anos, né, que foi contratado junto a Goiás, o Alan Franco, o meio-campista equatoriano, que foi adquirido junto ao Independente Del Valle, e agora o Marrone, 21 anos, o Atlético ofereceu 3,5 milhões de euros por cerca aí de 80% dos direitos do Marrone. Então são 3 jogadores contratados, mas segundo a diretoria aí, em forma de patrocínio. Uma boa tarde para vocês, até amanhã. Valeu, Dimar, até amanhã. Amanhã tem mais Dimar Oliveira, diretamente de Belo Horizonte. Uma passada agora pelo futebol internacional. Manchester City tem um problema sério para resolver, não é? Está suspenso pela FIFA das competições internacionais, especialmente competições ali europeias continentais, mas o time já está se mexendo para tentar reverter essa situação. Quem tem a informação é o Guilherme Oliveira. Fala, Capri, muito boa tarde a você, ao Neto, ao ouvinte Bandeirantes. E o Manchester City começou a se defender na manhã de hoje contra uma punição imposta pela UEFA no Tribunal Arbitral do Esporte. O clube inglês foi banido por 2 anos de participar das competições europeias, como a Liga dos Campeões e a Liga Europa. O motivo disso foi a violação das regras do fair play financeiro. A alegação é de que o City inflacionou os valores de patrocínios do clube entre 2012 e 2016. O Manchester City foi penalizado ainda por uma multa de 30 milhões de euros. É um baita prejuízo, né? Já pensou ficar fora de competições importantes, né? De Liga dos Campeões da Europa? Então, por isso, o City já está se mexendo para tentar mudar esse panorama, mudar esse cenário. Por falar em futebol inglês, nesse fim de semana nós conversamos aqui com o Gomes, que está jogando pelo Watford, lá na Inglaterra. E o Gomes trouxe informações, revelações muito importantes do futebol inglês. E numa das passagens, ele explicou a importância de Guardiola, Klopp, Pochettino para esse ressurgimento, a retomada do futebol inglês e o encantamento da principal liga da Europa nesse momento. Vamos ouvir aqui um trecho do goleiro Gomes. E a chegada do Guardiola, eu acho que do Klopp, foi essencial para a mudança de estilo de jogo do futebol inglês. Eu recordo muito bem que em 2008, quando eu cheguei no Tottenham, era um Tottenham totalmente diferente do que é hoje. E eu não posso deixar de esquecer um cara que transformou também o jeito do Tottenham jogar, que foi o Maurício Pochettino. Eu acho que um dos grandes treinadores que ainda vai treinar uma equipe. O Tottenham é uma das grandes equipes do futebol inglês, mas vai treinar uma das grandes equipes aqui. E eu tenho certeza que vai transformar, talvez, também a maneira dessas equipes jogarem. Mudou mesmo a mentalidade, esses 3 treinadores, para te falar a verdade. Não só o Guardiola eu acho que foi o cara, mas o Maurício Pochettino já tinha feito isso com o Southampton e transformou também a maneira de jogar do Tottenham. E o Klopp, que é um mastermind, eu acho que um cara muito entendedor de futebol, a maneira simpática dele lidar com as pessoas, com os jogadores dele, com os jogadores adversários. Ele parece ser um paizão. Eu tive a oportunidade de trocar umas 2, 3 ideias com ele, assim. Parece ser uma pessoa muito, muito centrada. E são treinadores que mudaram o que é a Premier League hoje, porque os times, eu acho que eles tiveram que encaixar na maneira de jogar deles. Talvez estava feio já para algumas equipes continuar jogando, apesar de 2 ou 3 equipes aqui continuar ainda com aquela bola longa, aquela bola, né, aquele chutão ainda e brigar pela segunda bola. Que aqui no Brasil ficou meio conhecido como Futbolton, né, que o Bolton era o time do Bicão, tinha o Stoke City que era lateral na área do meio de campo na área, era meio complicado de ver, né? Eu enfrentei esse Bolton aí algumas vezes, eu enfrentei o Stoke City algumas vezes. Dilep batendo lateral na área. Tinha El Delap lá batendo lateral lá do meio de campo, dentro da área. E a gente tomando cada pancada no meio, o goleiro tocava dentro da área, e não é igual aí no Brasil ou no futebol europeu que tocou no goleiro ali dentro da área, é falta. E aqui não, aqui você tem que ser uma coisa muito, muito clara mesmo para que ele possa dar o treinamento. Então, hoje podemos falar que tem o Burnley, talvez, que joga dessa maneira. Nem a nossa equipe, talvez, tem mudado muito, tem jogado futebol totalmente diferente daquilo que
aquelas equipes que subiam antes jogavam, né? Que jogavam muito mais pela força física para tentar se manter no campeonato, né, na primeira divisão, do que na qualidade técnica. Muito legal isso que disse o Gomes, né? Porque acho que dá pra gente trazer um pouquinho pra gente, aqui pra nós, quando a gente tem esse preconceito com técnicos que vêm de fora, aqui pro Brasil. Quer dizer, técnicos de fora mudaram a cara da Premier League, o Gomes foi muito claro. Aqui, no marasmo que nós estamos atravessando no nosso futebol, por que não, de repente, trazer mais treinadores estrangeiros, quem sabe aí com uma outra mentalidade diferente, para tentar recuperar um pouquinho da nossa história, da nossa tradição, né? É isso aí que eu queria dividir com vocês para fechar esse segmento nacional do programa dos Donos da Bola, que volta amanhã ao meio-dia comigo e com o Neto. Tenham todos uma ótima tarde de segunda, uma excelente semana e até lá. Tchau! Os Donos da Bola na Rádio Bandeirantes.